Olá, meninas! Tati, obrigada pela presença, Grace também. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos aguardar a nossa participante de hoje, doutora Patrícia. Olá! Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo certo? Que saudades de ti! Então, quanto tempo, né? Pois Já tem é, uns meses aí. sim, esse ano diferente, né? Totalmente diferente, Paty. Que ano maluco! Verdade, nossa. Bom, vou apresentar a Patrícia para quem está assistindo nossa live, o pessoal está entrando ainda. Doutora Patrícia, ela é advogada, tem um escritório ali em Lajeado, onde eu tive o prazer de conhecê-la. A Paty trabalha com o segmento da advocacia empresarial. No escritório ali tem várias modalidades, né, Paty? Atende Sim. trabalhista, civil, previdenciário, enfim, todo o segmento aí da advocacia empresarial. E também é empresária, atuando aí com o segmento do co-work, né? Inovou na região de Lajeado com o co-work, e não somente ali para advogados, né, Patrícia? Tem outros profissionais de outros segmentos também. É uma Exato. honra tê-la aqui na nossa live essa semana para a gente conversar um pouquinho sobre inovação, principalmente Ah, inovação na advocacia nesse período da pandemia. verdade, igualmente, Cris. Obrigada pelo convite, né? Pra gente trocar sempre ideias. A gente já conversava bastante quando tu Sim, vinha aqui pro sul, né? A gente sempre trocava ideias. Eu ia na tua sala, tu vinha na minha. A gente tava sempre verdade. pensando em alguma coisa e tentando movimentar alguma coisa, né? Sim, verdade. A gente vem tentando criar esses momentos, né, de live para falar um pouquinho do trabalho e tal, mas nunca dava certo. Agora, um lado bom da pandemia foi isso, né, Paty? A gente Verdade, conseguiu se organizar para isso. é verdade. Que bom tê-la aqui. Paty, vamos conversar um pouquinho sobre esse ano de 2020, assim, o que que mudou, o que que você viu no cenário, principalmente aí no ramo empresarial do Rio Grande do Sul, o que que mudou com 2020? É. Na verdade, né, como a gente veio falando no início, 2020 inteiro, né, desde março, ele foi completamente atípico, completamente diferente. Acho que ninguém imaginou que tudo isso ia acontecer e não que demorasse tanto tempo para passar, né? Quando lá, metade de Uhum, março, tudo fechou e a gente também parou, tu pensou, não, verdade. nossa, né? Abril vai começar de novo, depois era maio, depois era agosto. Nós estamos já em outubro e agora que começou a engrenar novamente de uma maneira de um novo normal, né? Todo mundo com Exato. novas atitudes, com novos costumes para conseguir a coisa andar novamente, né? Tudo andar novamente, a engrenagem. Então, quando começou a pandemia, né, Cris, todo mundo ficou sabendo, questão de mídia, né? Várias medidas provisórias foram criadas para a questão das empresas conseguirem se manter, né, nesse período. Enfim, medidas provisórias para conseguir fazer as pessoas trabalharem em home office. A gente Uhum, mesmo no escritório também fechou por quase 20 dias, a gente ficou trabalhando em home office. Assim aconteceram com muitas empresas de grande, pequeno, médio porte, né? Então teve que uhum, ter essa reestruturação toda das pessoas poderem trabalhar de casa. Teve muita antecipação de férias, né? Férias coletivas, férias individuais. Então, na verdade, todo mundo teve que se readaptar. Daí aconteceu aquela situação, né? Todo mundo foi trabalhar em casa, tirou férias e mesmo assim não voltou. Daí veio outra medida provisória onde a gente pôde fazer aquelas suspensões de contratos, fazer redução de jornada, para reduzir a jornada, né, para 20, 50 ou 70%. Nessa mesma proporção, reduzir o salário, né? Então, na exato. verdade, foi acontecendo um monte de mudanças, né? Todo mundo teve que se adaptar. E daí as empresas, nossa, mas como é que vai fazer? Como é que eu vou fazer com o meu funcionário, né? Gerou um clima de incertezas, né? Não, para todo mundo, assim, foi bem geral mesmo, né?
Nossa, daí nesse meio tempo, eu também em casa. Daí os filhos em casa, tava todo mundo Nossa. em casa. Como foi conciliar isso com as crianças em casa? Sim, foi. Eu vou dizer, Empresária, advogada, é, filhos, mãe, né, esposa, tudo ao mesmo tempo. sim, ainda tá sendo, né? Mas deixa eu conversar É, sobre isso aqui um pouquinho com vocês, até porque tá todo mundo nesse mesmo mesmo barco, né? Porque as ritmo. aulas agora Uhum. aqui no Sul que estão voltando a passos muito lentos, na verdade, né? Então, isso é num geral, todo mundo tá voltando aos pouquinhos. Mas daí que Uhum. começou, né? A gente começou a fazer muitas lives, muita atendimento de WhatsApp com as empresas para ver, nossa, e agora, o que que a gente vai fazer, né? Tem setores que simplesmente pararam, né? Não tinha giro, não tinha venda, não tinha produção, né? De vários segmentos. Exato. Hoje, né? Vou dizer que de setembro para cá, acho que todo mundo já está meio se reinventou de alguma forma, né? Se readaptou, tá voltando assim ao normal. Então, utilizaram as medidas, né? Tanto que quando começou as medidas provisórias, elas eram para 90 dias e outras para 60 dias. Isso teve que ir se estendendo, teve que ir se prorrogando, porque foi passando o tempo e não tinha mais como, enfim, E como muito voltar. provavelmente ainda vai se prorrogar por bastante tempo, né, Paty? Sim, sim, a gente ainda não tem a previsão, Essa né? definição, né? E Não tem nem todo, definição, né? exato, não é assim, virou o ano, então como é 1º de janeiro, passou tudo e vida que segue, né? A gente ainda precisa muito da questão médica junto, né, como Uhum. parâmetro para a gente conseguir também conciliar. Mas a ideia é que a economia não pare, né? Porque esse é o receio todo. Foi E falando em economia, assim, como é que está o Rio Grande do Sul? Porque a gente sabe que é um estado que já estava com algumas dificuldades, né? Antes da pandemia e agora na pandemia, isso deve ter se intensificado, né? No sim, na ramo, no verdade. ramo empresarial. Cris, a gente teve, assim, vamos dizer que a gente teve setores. A gente teve Uhum, setores que, que acharam alternativas muito boas e, na verdade, deram muitos ups nas empresas, com legal. reinvenções, com ativar projetos que eram ideias, né, e com a pandemia tiveram que se reinventar. Uhum, Outros setores, né, que a gente sabe muito a questão comércio, confecção, né, tiveram um prejuízo um pouco mais alongado, vamos dizer assim. Mas eu vejo que agora está começando a dar o giro, o pessoal está começando a vender de novo, as pessoas estão começando a comprar, né? Antes todo mundo tinha muito medo, né? E como vai ser, e quando começou realmente a se estender muito, mais medo ainda, mais insegurança, né? Então, por sim. fim, agora a gente já consegue ver tudo andando quase que normal, quase, né? A gente sempre fala considerando o novo normal, né? O uso de máscara, álcool gel, e isso acho que a gente vai levar por um bom tempo ainda, né? Sim, Então, com certeza. E assim, eu que fiquei na fase do início da pandemia, que eu fiquei no vai e vem, né? Mato Grosso e Rio Grande do Sul, eu eu lembro. sentia, Paty, a diferença gigantesca, assim, porque no Rio Grande as pessoas estavam muito preocupadas com isso, né? Tanto que foi um estado que começou o isolamento em março. Mato Grosso isso aconteceu meses depois, né? Tanto que hoje já está praticamente uma vida normal mesmo. As pessoas, a gente brinca, mas é quase uma vida normal, porque a gente vê todo o comércio aberto, não tem mais, tem as restrições, lógico, com toda a segurança, né? Máscara, álcool em gel, etc e tal, medir pressão, desculpa, medir a temperatura, mas não se compara ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Que foi realmente tudo parado, parou tudo, absolutamente tudo, Sim, né? sim. Até a gente não tinha, só para quem viveu mesmo, né? Eu brinco, eu tive a sensação que a gente estava naquele filme do The Walking Dead, né? Porque a gente estava né? A gente estava ali em Lajeado principalmente, né? Sim, Tudo fechado, tu não tinha restaurante para comer, pedir comida era só delivery mesmo em casa, ainda com poucos entregadores, né? Foi bem complicado mesmo, mesmo, mesmo. E a gente percebe que foi setorizado, mas de modo geral o Brasil inteiro sentiu, né? sim, sim. Aqui no Rio Grande do Sul a gente teve a questão das bandeiras, né? Que depois foi se Uhum, alastrando também para outros estados, mas aqui foi pioneiro. exato.
na questão das bandeiras. Então a gente Exato. ficava passando o final de semana esperando, nossa, que bandeira vai ser na outra semana, para ver o que Rezando para sair queria da abrir, vermelha. o que queria abrir, o que não iria abrir, para ver como queria, o que iria funcionar e o que não iria funcionar. Para a gente Verdade. conseguir fazer uma organização interna, as empresas se organizarem, né? O comércio se É, organizar, o é, serviço se organizar, que a gente, como é. serviço, também, né, teve nossas afetações, né? Enfim, atingiu a gente também, né? Nesse. Exato. E é uma coisa interessante de falar, porque aqui no Mato Grosso a gente não teve essa instabilidade de bandeira. Simplesmente fechou, ficou por período de 15, 20 dias, e depois não tinha essa coisa da gente ficar toda semana ali ansioso esperando. Será que eu vou abrir semana que vem? Será que eu não vou abrir? Né? Porque no Rio Grande do Sul realmente, foi de março para cá, foi o tempo todo essa instabilidade sem saber o que fazer. Então imagina como é que ficou a cabeça desses empresários, né? A gente Gente, teve, eu acompanhei alguns aí no Rio Grande do Sul, e a gente via que era uma estabilidade que gerava uma série de consequências, né? Porque, querendo ou não, além de você não saber o futuro da sua empresa, tinha uma outra dificuldade também, que era você levava todo aquele problema, aquela carga emocional para dentro de casa, exatamente. Não, e daí né? tinha tudo isso, né? A gente, as escolas fecharam, como eu As escolas. comentei, né? O começo, até hoje as escolas fechadas. E isso também, de alguma forma, tu teve que criar uma logística, que eu vou dizer, Uhum. nós aqui em casa brinco, né? Até hoje a gente ainda chega no domingo e pensa, ó, como vai ser a semana? Vamos se organizar, tirar um palitinho, ver quem vai ficar, quem não vai ficar qual dia, onde eles vão ficar, se tem algum voo à disposição. Porque foi toda uma reestruturação, né? Como que tu conciliou tudo isso assim? Foi bem, bem maluco. A gente recorre a outros braços, né? Eu digo, graças a Deus, É. os meus filhos têm uns avós muito presentes e eu consegui me agarrar a eles. Só teve o começo que teve isso, que os meus pais, que são quem mais fica com os meus filhos, também têm mais de 70 anos. Então, eles também ficaram por um período isolados. E hoje a gente, claro, com todos os cuidados, eles conseguem ficar. Mas a gente se revezava. Eu ficava alguns turnos em casa, meu marido conseguia também ficar alguns turnos em casa. E a gente ficava se revezando. Foi, foi, Imagino. foi Foi diferente. Eu vou tenso, dizer que foi foi tenso. diferente, é. Tá, e me conta do cowork, assim, de onde veio essa ideia sua de inovar no Lajeado com o cowork? Ai, sim. Na verdade, acho que eu vou fazer uma introduçãozinha para explicar o que que é um coworking, né? Uhum, Todo mundo isso. sabe o que que é. Na verdade, o coworking, eles são espaços compartilhados de trabalho, né? Eu montei salas, eu sempre brinco, o coworking raiz é aquele coworking tudo aberto, todo mundo junto. Eu, Cris, como tu conheceu, né? Eu quis fazer um coworking um pouco mais empresarial. Uhum. Então, que eu fiz salas fechadas, né? A gente tem hoje no coworking salas fechadas, salas de reuniões e as estações de trabalho, que são as ilhas também em conjunto. Cris, na verdade, assim, ó, se eu te disser como que surgiu isso, foi uma situação exata, assim, eu nem sei te dizer. Na verdade, eu tinha a necessidade de, dentro do escritório de advocacia, ter uma sala de reuniões, que às vezes eu atendia as empresas, dentro dessas empresas acabavam vindo a parte de inventários, a parte de família, e eu precisava de uma mesa de reuniões para atender mais pessoas. Quando acontecia isso, a gente tinha que puxar a cadeira para tudo que é lado para atender. Então surgiu a ideia de eu fazer uma sala de reuniões. E ficou naquela pensando assim, nossa, mas gente, eu uso sala de reuniões, vamos chutar alto, né? 3 vezes por mês. Tu usa sala de reuniões. Uhum. Eu pensei, mas olha só, né? Eu pensava, outras pessoas do prédio também podem usar a sala de reuniões, né? Que também devem ter as mesmas angústias que eu precisa, As mas mesmas dificuldades, né? isso, precisa só de vez em quando. E daí eu comecei a pesquisar um pouco sobre esse negócio de compartilhar, esse aluguel por hora, por turno, enfim, e foi começar a pesquisar, trocar ideias com pessoas, ler artigos, ver matérias, e surgiu a ideia então de se fazer o coworking. Foram várias plantas baixas, né, que eu brinco, eram várias modalidades de se fazer. Não, mas vamos fazer tipo banco, assim, sabe? Agências bancárias, né, os atendimentos. Uhum. Depois não, vamos fazer com as estações de trabalho. Mas a gente precisa de salas fechadas também, depende do segmento, precisa ter um pouco mais, ser um pouco mais reservado. Então hoje a gente consegue, na verdade, atingir qualquer segmento, né?
E o Exato. coworking, ele foi feito para isso. Lajeado, para quem não conhece, é uma cidade onde tem uma universidade, né? Onde também forma várias pessoas por semestre. E a ideia era fazer espaços onde as pessoas poderiam atender, não ter aquele custo integral, né, e fixo Uhum. de aluguel, de montar uma sala, de, enfim, fazer toda uma estruturação para eles poderem utilizar essa sala para atender os clientes. Então a gente fez salas onde cada um consegue mobiliar ela com a sua cara, né? Então, vai uma nutricionista utilizar, ela vai mobiliar ela para Nutri. Vai uma advogada, ela decora como se fosse para advogada. Então, a gente tem essa mobilidade de poder utilizar. Mas a ideia é bem de cooperação, né? A ideia é bem de Uhum. compartilhar, não só o espaço, mas compartilhar as ideias, compartilhar conhecimento, né? Eu acho que quando a gente está no meio de pessoas, está todo mundo ali conversando e tu acaba trocando ideias, tendo ideias, passando ideias, né? Esse eu Paty, acho que é então, o maior objetivo do coworking mesmo. então ele é para qualquer tipo de nicho, né? Vai até de um estudante, de um recém-formado, até de um profissional já mais antigo, que está na profissão, advogado, Sim, ah, médico, o que for, que precise do espaço, o coworking pode ser consegue, utilizado. consegue utilizar. Precisa, como é que é a estrutura, Paty? Precisa ser agendado com antecedência? Assim, ó, Não hoje, precisa? como a gente tem bastante salas individuais e bastante estações de trabalho, hoje é difícil ela tá todo o espaço cheio. Então hoje a gente pede de um dia para o outro, a gente consegue fazer as reservas. É muito difícil ter, porque sempre a gente faz aquela reestruturada e nunca quer deixar ninguém sem ter o espaço. Então, assim, de um dia para o outro a gente já consegue encaixar a pessoa para poder utilizar também. Que É bem legal. bacana, assim, a logística. E para ser locado, precisa de alguma coisa? Você exige aqueles requisitos de locação normal? Ah, precisa de fiador, precisa ou não? Não tem essa necessidade. Não, não. Na verdade, esse que é o legal do coworking, né? Além de tu não precisar mobilizar valor para mobiliar um lugar, né? Tu instalar o ar-condicionado, pagar uma internet, Uhum. fazer a limpeza, comprar o café, enfim, toda essa isso, né? Tu chega lá e tá tudo pronto. Já tem a mesa, já tem a cadeira, já tem a internet, já tem a secretária, já tem tudo. Tu chega lá e tá tudo pronto, né? Então tu só paga por aquela hora, aquele turno que tu for utilizar Utilizar? e depois, ó, vai para casa e deu. A gente não existe contrato. Por exemplo, tem profissionais que usam por mês. Mas é aquela coisa, né? Utilizou um mês, no outro mês, não, eu preciso, ou vou me mudar, ou preciso de um outro espaço, ou quero ter a minha sala. Não existe multa, não existe rescisão. O coworking é exatamente para isso. Para a pessoa utilizar o tempo que ela precisa e não gerar mais custo, né? A É, ideia na é ter verdade, assim, é uma essa. sensação. Quem aluga tem a sensação de liberdade, né? Não tem aquela coisa do contrato de aluguel de estar amarrado ali, fixo. Ah, eu preciso de uma situação diferente e eu não consigo ter essa mobilidade. Vocês não têm esse perfil, né? A Grace É, está falando que é um espaço incrível, mobiliado e decorado. Realmente, gente, eu conheço e é bem isso mesmo. É incrível, ah, mobiliado e decorado, é maravilhoso. sim, a gente fez ele com muito carinho, assim, foi tudo bem pensado, as salas foram bem. A gente tentou, assim, pensar em cada detalhe para ela ser neutra, mas elas serem bonitas, né? E Cris, sabe que a gente tem Hum, uma dificuldade e muito questionamento a questão de que se advogados, se nós podemos utilizar o uhum. coworking. Já ia te perguntar isso. Sim, e isso vem muito questionamento quanto a isso. E, na verdade, a gente pode ser usado por advogado, tanto que o meu escritório, eu trabalho lá com outros advogados, e outros advogados também utilizam o Uhum. espaço. O coworking, ele pode ser utilizado por advogados também. Essa Porque modalidade, não ela se. pode É interessante falar isso, porque principalmente para o jovem advogado, né, Paty? Porque ele tem a sensação de que, ser. eu estou ferindo o Estatuto da Ética da OAB. Não, você não está ferindo. Porque não é que você está só compartilhando o espaço, você não está dividindo o serviço, você não está formando uma sociedade, nem de fato, nem sociedade simples. Está simplesmente compartilhando o espaço. Quer dizer, o co-work vai te proporcionar. Também uma coisa que eu acho que é muito interessante do co-work é a questão do network, né? É, É a gente poder conhecer pessoas de outras áreas, de outros segmentos e trocar ideias realmente, né?
querendo ou não, às vezes você tem um cliente que você pode indicar para o teu colega da mesa ao lado, quer dizer, para o jovem advogado isso é um perfil super interessante, né? E no caso, para quem, no meu caso, por exemplo, né, a sede do escritório no Mato Grosso, a gente precisava de um espaço em Lajeado para dar suporte, né? Co-work é maravilhoso nesse sentido, porque a gente tem segurança, a gente tem um lugar confortável, mobiliado, tudo organizado, e que a gente não tem aquela preocupação, de eu preciso me preocupar com o aluguel, preciso me preocupar com o secretário, preciso me preocupar com a equipe, não preciso de nada disso. Não, e é bem isso, né? Ah, estragou uma cadeira, o ar-condicionado não está funcionando. É a equipe do coworking, é a administração do coworking que organiza, que troca, que muda, né? Na verdade, tu só foca no teu trabalho. Só preocupa. Não precisa se preocupar se tem ainda café, se tá com rolo de papel higiênico. Sabe essas tarefas do cotidiano? Para quem tem um escritório, sabe como é que funciona. O quanto Ali, é corrido tudo isso. ali não, ali a gente tem uma retaguarda que consegue conciliar tudo isso. Tu tem um escritório, na verdade, prontinho. A questão de custo-benefício é incrível, né? Então. Paty, tu acha que o cowork é a nova, como é que eu vou dizer? É um novo segmento que vai ficar mesmo pós-pandemia? Porque você já criou antes, né? Vocês estão lá desde 2017? 2017 ele fez 3 anos, né? E eu acho que sim, Cris. O que aconteceu com a pandemia? Até pela questão de muito home office que surgiu nesse período. Muitas empresas diminuíram, né? Espaço físico e até fecharam espaço físico. Então, hoje a gente tem muita locação por turno. As que as pessoas utilizam, eu utilizo nas segundas-feiras da tarde. Eu utilizo nas terças-feiras de manhã. A gente verificou muito isso, que quem teve redução, ou na verdade, ou teve demissões, teve muitas, né? A pessoa saiu, vamos usar o exemplo de um advogado. Trabalhava num escritório, esse escritório teve redução de funcionários, o funcionário se desligou e ele precisa andar por conta. Então, acaba utilizando o coworking também quando tem os seus atendimentos, né? Então, assim, Que legal. eu entendo que de agora em diante, mais ainda, o pessoal vai tirar o custo fixo enfim, de aluguel, de condomínio, de água, de luz, limpeza, enfim, Eu para acho ir que lá e a pagar. pandemia, de tudo que ela trouxe para nós, assim, além da questão emocional, familiar, né? Porque a gente se reinventou como família, né? Primeiro, eu brinco que às vezes a gente não tinha tanta afinidade nem afinidade é a palavra correta. A gente não tinha tanto contato com quem é muito próximo nosso, familiar, e no período da pandemia você literalmente começou a conviver 24 horas com essas pessoas, né? Então a gente começou a se descobrir como família. Mas aí a gente percebe também que no ramo empresarial as pessoas tiveram que inovar, que se reinventar, e o coworking ele vai vir realmente assim abraçando essa nova era, né? De certo modo. Porque o profissional agora, a intenção, a gente percebe uma crescente muito grande dos autônomos, né, Paty? Em todos os segmentos, né? Psicólogos, a gente tem aí uma variedade gigantesca, né, se levantando. Psicólogos, advogados, contadores, né? Deixando bancas e montando a própria estrutura. E o coworking vai vir exatamente para abraçar essa turma aí que realmente precisa de um espaço que dê tranquilidade para cuidar, tocar no que realmente interessa, né? Que é o trabalho. Não, e é verdade. E eu digo, Cris, sabe, aqui a gente está abrangendo agora vários estados e várias cidades, depois que fica gravada a live, vão também assistir. É de procurar também o coworking nas cidades, né? Então, no Mato Grosso também tem alguma alternativa, em Porto Alegre tem uma alternativa, enfim, que consiga se utilizar e consiga, pelo menos, testar como o espaço ele é exatamente assim. Tu pode usar ele um turno, e se tu não gostar mais, tu não vai mais. Tu pode utilizar um mês, Exatamente. se tu não gostar mais, não tem compromisso nenhum. Eu sempre brinco, ficam as amizades, né? A gente fica contato com as pessoas, mas acabam cada um seguindo o seu rumo, né? A gente mesmo, como exemplo, em março nós tínhamos, deixa eu pensar, quantos? Nós tínhamos Quando outros eu conheci vocês, era super cheio. Sim, tinha outros advogados, tinha contador, tinha 2 corretores de imóveis, tinha uma agência de turismo. Tinha uma sala fechada também para advogados. Nossa, tinha muitos nutricionistas, tinha muitos setores que utilizavam as salas fixas.
Mas como a gente Uhum. acabou fechando, as pessoas também acabaram indo para casa e agora estão vindo outros segmentos de novo. Acaba sendo Olha que interessante. bem, É bem, rotativo, então. é bem rotativo também. Para você, assim, como advogada e como empresária, o que o coworking te trouxe de experiência? Nossa, Cris, eu advogo já há 12 anos, né? Então, Uhum. e eu tinha um perfil muito de retaguarda, de produção, de fazer as audiências, enfim. E quando a gente montou o coworking, eu conheci muita gente. Nossa, esses 3 anos que eu tenho coworking, eu conheci muita gente. Porque o que a gente Imagina. fazia para divulgar também as pequenas empresas? A gente fazia encontro de negócios. Que eu usava? Olha, Cada salinha e cada estação de trabalho, uma empresa vinha e montava o seu guichezinho. Por exemplo, uma vendia bolsa, outra vendia cosméticos, outra vendia lingerie. Enfim, cada uma vendia algum produto, montava seu produto lá e cada uma trazia 2, 3 amigas. Então, se tinham 10 expositoras, cada uma trazendo 2, 3 amigas, 5 amigas, eram 50 pessoas circulando lá, cada um trocando cartão, conversando, mostrando seu trabalho. Então, isso gerou muito network, agregou muito na questão de conhecer pessoas, de eu conhecer muitos trabalhos que são, nossa, pessoas espetaculares, empreendedores, inovadores também. E isso acho que foi muito legal. Esse ano a gente não teve nenhum evento, porque quando a gente começou a organizar um em uhum. março, aconteceu a pandemia. Então agora a gente está pensando em alguma nova. Vai vir novidade por aí, depois eu vou dizer. Ai, Vai que bom, a gente vai anotar ali acompanhar. o, o link do coworking também para o pessoal conhecer e entrar lá, grupo Sim, no sim. Instagram, para ir acompanhando também. A gente E vai deixar essas aqui na nossa mensagenzinha aqui no E Stories sabe aqui, que, né? que, Isso. que essas ideias de encontro de negócios que a gente batizou, né? Era encontro de negócios, mostra de produtos e serviços, né? Olha que legal. Isso tem que ser copiado, eu digo, gente, sabe? Copiem, imitem, façam também. Daqui a pouco É, façam olha em que casa, interessante. né? Eu conheço alguns coworks aqui em Mato Grosso e eu nunca tinha ouvido falar de nada nesse sentido. Porque é legal, isso agrega valor e não, e as pessoas acabam também precisando disso, né? Sim, sim, Também sim. precisando desse É suporte. aquela história, né, Paty? Hoje a gente precisa se inovar, né? E vamos pensar um pouquinho na advocacia, principalmente, porque o É, advogado ele não pode fazer publicidade, né? Então a gente tem que tomar sim. muito cuidado com isso. É, Eu não sei se as pessoas que estão aqui, eu não consegui acompanhar as pessoas que estão nos seguindo aqui na live, mas eu sei que tem alguns que não são advogados, e aí é interessante falar um pouquinho disso. O advogado ele não pode fazer publicidade, a gente tem um é, código de ética que nos veda nesse sentido, né? Nós não podemos sair fazendo panfleto, mas a gente vê os profissionais aí desobedecendo e descumprindo o nosso código, mas a gente não tem essa possibilidade. Então, de certo modo, o co-work, participar desses eventos, é uma forma de você conhecer e mostrar um pouquinho para as pessoas, para os empresários de modo geral, o que você faz, né? E o que você pode, como você pode melhor atendê-los, né? isso aí, é questão de gerar visibilidade, né? De tu fazer e aí Uhum, acontecer. E é bem isso, Cris, como a gente também no direito teve que se renovar, né? Se reinventar, muito. criar outras estratégias, enfim. Quando é que a gente imaginou que ia estar fazendo atendimento com o cliente pelo WhatsApp, né? Por videoconferência. É, é assim, ó, vou contar uma coisinha que é muito particular minha, que é assim, eu venho há 3 anos tentando convencer meus clientes disso, assim, porque meus clientes são quase todos no interior, e então aqui no Mato Grosso, Paty, e às vezes, para chegar nesse cliente eu ando 1.000 quilômetros, não estou exagerando não, de Cuiabá até Alta Floresta dá quase 1.000 quilômetros, então, puxa, e às vezes você chega lá para uma reunião de 2, 3 horas, sabe, então você perde um dia para ir, um dia para voltar de carro ainda, e aí, para tu ficar 2 horas, né? Então, eu venho há 2, 3 anos tentando convencer, vamos. E aí, como eu trabalho como produtor rural, a gente tem essa dificuldade com eles no sentido assim, Sim. não, Cris, eu gosto do presencial, eu quero te ver, eles brincam assim, sabe? Aham. E a pandemia veio assim de uma forma maravilhosa, porque tudo que a gente vinha conversando 3 anos, Paty, eles simplesmente digeriram em 15 dias, sabe? Foi uma coisa assim É, impressionante. Por quê? Porque eles também não queriam ninguém visitando a fazenda, ninguém entrando na casa deles, no espaço deles, no escritório, por receio, até pela idade, etc e tal, aquela história toda, né? Então,
a pandemia, nesse sentido, no meu caso, ajudou, né? Porque acabou com uma coisa que a gente já vinha lá, um projeto que a gente já vinha tentando inserir, até para reduzir custo mesmo, né? Dentro do planejamento sucessório, né? Com que eu trabalho, a gente tentando reduzir custo para eles, mas eles não aceitavam. Eles falavam, não tem problema, a gente paga, pode vir, mas vem, eu quero presencial aqui. E a pandemia inovou nesse sentido, né? Hoje chega a ser estranho, assim, ó. Essa semana passada mesmo, eu me senti uma youtuber, literalmente, porque eu passei 3 dias sentada na mesa, na frente de uma tela de TV conversando. Saía, desligava uma, ligava outra, desligava uma, ligava outra. E aí você fica, gente, quando que a gente pensou, né, Paty, que ia ser assim? É realmente assim. As próprias audiências, né? As audiências estão todas sendo por videoconferência. A nossa Como é que você encarou isso? A nossa sala de reuniões é muito locada para fazer audiências. Os magistrados se adaptaram bem? Sim, sim. O judiciário se lidou bem com isso? Eu sempre digo, né? É diferente, né? Eu digo, minha palavra de ordem esse ano é diferente, é se readaptar. Mas assim, a gente conseguiu pelo menos que os processos não parassem, né? Que continuasse e que a gente consegue fazer pelo menos as audiências por vídeo. Mas também é outra questão, né? Esses dias a gente estava com uma audiência que era em Porto Alegre. Era 100 e poucos quilômetros. Mas eu falei pro cliente, nossa, né? A gente teria que ter saído de manhã cedo para ir às audiências 10, para voltar de tarde, o tempo, né, de deslocamento. Eu praticamente perdi a metade do dia em função disso. E ali a gente agora fez no escritório, foi 15 minutos, a gente fez um acordo ali, já entabulou e já estava pronto. Foi todo mundo para casa, bem tranquilo. Eles lá em Porto Alegre e nós aqui em Lajeado, né? Então. Para quem não conhece, a diferença de distância dá o quê? 120 quilômetros, eu acho, se não me engano. 120 quilômetros. Quer dizer, no Mato Grosso seria Cuiabá, deixa eu pensar, Cuiabá Campo Verde, né? É 1h30 de carro aí, mais ou menos. Acho que é isso mais ou menos que a gente gasta mesmo até Porto Alegre, né? Então, assim, quer dizer, a pandemia, assim, eu vejo que no judiciário teve uma coisa muito boa, particularmente. Aí você pode falar um pouquinho pra gente como é que tá acontecendo isso no Rio Grande do Sul, vou falar do Mato Grosso. Nós tivemos aqui, a gente estava numa demora de haver a digitalização dos processos e a gente viu que na pandemia eles fizeram uma força-tarefa e cumpriram metas e a gente, um monte de processos que estavam parados andaram, né? Lógico, alguns segmentos não, mas a grande maioria sim, né? O Tribunal de Justiça está o tempo todo aí mostrando que cumpriu meta, que cumpriu meta, que cumpriu meta. Quer dizer, teve esse lado bom também, né? Sim, no Rio Grande, tu percebeu isso também? A gente teve duas situações, né, Cris? A gente teve a situação dos processos físicos, que eram os processos mais antigos. A gente teve o tribunal ali, o fórum, ele fechou por um período bem grande. Mas em contrapartida, a gente tinha os processos eletrônicos, que era a Justiça do Trabalho, Justiça Federal, enfim, numa velocidade muito boa. De despachar, assim, processos de manhã e de tarde já tá com despacho, já tá com movimentação. A gente no escritório, estrategicamente, digitalizou. Nós mesmos digitalizamos alguns processos de interesse para eles se tornarem eletrônicos. Aqui, cada advogado que queira digitalizar, a gente teve que digitalizar. Mas a gente no escritório que interessante. tem um programa muito legal, que é um programa de recuperação de créditos de forma administrativa, onde a gente faz as cobranças no próprio escritório. Usa a sala de reuniões do coworking para marcar com os devedores, com os credores, enfim, para fazer as negociações, entender por que gerou a dívida e fazer os acordos. Então, hoje teve muita demanda administrativa, confecção de contratos, renegociações, muito essa parte no escritório, né? Então, isso foi legal também. Tu percebeu, então, que, na verdade, os empresários, eles aproveitaram esse momento que eles não poderiam estar nas atividades normais para começar a arrumar a casa, literalmente. Sim. A gente fez muita reestruturação. Eu, na verdade, tive várias empresas novas que me contrataram na época da pandemia. Para a questão de análise de RH mesmo, assim, correção de procedimento mesmo. Advocacia preventiva na área trabalhista, que foi na época da pandemia, que surgiram clientes na pandemia.
Impactou muito, assim, Paty. Eu vi que foi. Eu não sou da área trabalhista, tá? Por isso que eu tô fazendo, quem tá assistindo aí perguntando, nossa, mas você não é advogada e tá perguntando essas coisas. É que meu foco é outro foco, né? Então, a gente acaba não acompanhando com muita precisão ali a questão trabalhista. Os impactos, assim, advindos das medidas provisórias nas relações de trabalho foram de grande monta, assim, porque eu percebo até pelos meus clientes uma preocupação, às vezes que até parece meio exagerada, mas não é, porque realmente parece que o impacto foi grande. Assim, ó, a gente teve como eu comecei lá no início, a questão do incentivo do governo, né, com as medidas provisórias, mas eu particularmente entendo que de alguma forma, se vierem, elas vão ser em 2021 para frente. Porque agora a gente ainda está com quem está com redução de jornada, ainda está em redução de jornada, né? Com quem está com suspensão, tem muita gente que está com suspensão ainda. Mas teve alguns casos daí que empresas fecharam, ou teve demissões que não conseguiram pagar a rescisão, onde teve que se fazer acordos. Nesse sentido, sim. Mas eu percebi que as pessoas foram muito empáticas nesse sentido, né? Porque a gente sempre tem aquela coisa, né? É sempre a culpa do empresário. Mas Uhum. nesse momento o empresário, para ele também pesou, né? Ele também teve os seus reflexos. Às vezes a carga também acaba sendo pesada. E eu tenho um perfil muito, as gurias do escritório sempre dizem, eu tenho um perfil muito acordista, né? Então a gente sempre tenta, de alguma maneira, conciliar, acordar, enfim, resolver a situação da Tu maneira. tem perfil conciliadora mesmo. Conciliadora de mediar as coisas, gosta de. Gosto, mas a É, gente acaba fazendo muita parte administrativa e muita coisa não é judicializada. O que, de certa forma, sim. acaba sendo bom, né? Tu De resolve. certo modo, assim, vou voltar de novo para a questão da advocacia. A gente percebe, né, Paty, que mudou um pouco o perfil do advogado, né? O advogado, até uns anos atrás, a gente via falar muito assim, foi procurar advogado, é mais uma ação judicial que vem, né? E agora não, até um trabalho que vem dos nossos tribunais, do Conselho Nacional de Justiça e a questão da mediação sendo implantada, né, a nível nacional, quer dizer, a gente tem ali muito mais, as fases preliminares de tentativa de acordo estão sendo muito mais potencializadas do que se era há 10, 15 anos atrás. A gente vê uma crescente muito grande. É uma inovação na advocacia também, se eu pensar, Sim, porque exigiu do profissional essa mudança de perfil, né? né? Não, com certeza. Cris, eu acho que teu trabalho mais ainda, né? O planejamento sucessório, quantos problemas vêm para Sim. inventários, ou quantas empresas que tem que fechar, né? Porque não tem a sucessão, enfim, né? Tá Não o se varonato. programou, não se organizou, não planejou. Exatamente. E isso tudo é uma questão administrativa, né? Não é uma questão que Uhum, judicializa, enfim, em tese uhum, não deveria, né? Então existe muito essa questão o advogado tem que ver essa questão de inovação também nas demandas administrativas, né? Usar a demanda uhum, administrativa a seu favor. A gente sabe, hoje entrar exato. com processo é, no mínimo, chutando muito baixo um ano, né? Para tu conseguir, se tu conseguir resolver em um acordo e conseguir conciliar. Dependendo da demanda, se alonga 2, 3, 4, É, 5 anos, e daí até mais, é. às vezes, né? A gente, em caso de inventário, por exemplo, a gente vê inventário aí com 10 anos. Né? E, Sim, por que disso? Porque tem uma briga judicial, e vai recurso, e vai... Eu brinco, né? Se subiu para as instâncias superiores, pode esquecer, lá ele fica por um bocado de tempo, né? Infelizmente, mas é a nossa realidade. A Tatiane está dizendo aqui, nos momentos difíceis a gente sempre precisa de boas ideias. Exatamente, acho que essa que é a ideia, né? O advogado, ele precisa ter esse feeling, literalmente, de estar inovando, de estar buscando uma novidade, né? Eu percebo que teve muitos profissionais que a gente às vezes fica acompanhando ali, eu vejo que no recém-formado uma vontade muito grande de crescer, né? Então eles criando alternativas. Eu tenho vários aqui que eu acompanho no meu Instagram, e eu vi eles fazendo live, eles correndo atrás e mostrando para o cliente uma alternativa diferente, tá? E o advogado mais antigo simplesmente se acomodou, ficou sentadinho na cadeira e viu a pandemia passar sem buscar uma alternativa de crescimento, né? Sem buscar reagir nessa fase, né? Então, eu acho que de tudo que vem acontecendo, para nós advogados, eu acho que precisa desse start, né? Vamos tomar conta, e agora? Vamos resolver a situação de um jeito diferente, vamos inovar. E eu digo assim, você tem duas vertentes diferentes, né? Você tem ali o ramo empresarial, que é o co-work, que te exige a figura da empresária,
E você tem a advocacia, que é o perfil da advogada, quer dizer, você tem que trabalhar a inovação nos dois sentidos, né? Exato. E aí Mas isso a acaba gente sendo acompanha, legal. deixa eu só finalizando, a gente acompanha você e vê que você está conseguindo conciliar isso, né, Paty? Está conseguindo mudar, e quando você falou, o perfil, eu tenho um perfil mediadora, então no meu perfil mediadora eu vou lá e consigo trabalhar uma questão mais preventiva, esqueça um pouco do contencioso e vou para o preventivo no co-work. Vou mostrar que o co-work é uma alternativa viável numa fase de crise, né? Porque financeiramente é muito mais interessante para o profissional que está ali começando ou que já está até muito tempo de carreira do que gastar horrores na locação, etc. e tal. Sim, sim. Não, e toda a questão, a gente, por mais que a gente tenha um escritório, o nosso escritório é bastante conservador nas medidas, a gente inova porque já começa que a gente está dentro de um coworking, né? Então, Uhum. não, os escritórios mais antigos, mais conservadores, eles têm esse receio, e nós não, a gente já quis inovar e se colocar dentro do coworking também. Tu Até para percebe alguma mostrar. diferença assim? Teu cliente vê diferente porque tu tá dentro do co-work? Tu Não, não, percebe isso? não, Cris, não. Porque é legal Todo falar mundo. disso, assim, porque muita É, gente fica assim, mas será que um empresário não vai ter uma discriminação porque eu tô dentro de um co-work, vai achar que eu não tenho uma estrutura? E não tem nada a ver, né? não. Porque, na verdade, o coworking, ele é exatamente isso. É para a estrutura ser tua, para a estrutura ser minha, para a estrutura ser do terceiro que loca. Quando tu chega lá na sala, a sala é da pessoa, né? É do Do profissional que profissional que tá tá ali. lutando. E a gente tem bastante cuidado disso, que a gente, de realmente montar a sala com o perfil do profissional que vai atuar. Então ela fica bem personalizada, é bem bacana, na verdade. Olha que legal. É bom a gente falar disso exatamente porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso, assim, mas será que não vai ter essa limitação? Será que a pessoa vai achar que eu não tenho. E não tem nada a ver, né, Paty? Porque Uhum. a busca do profissional tem que ser com base no que você tem de experiência, na sua capacitação, na sua vocação, vou dizer assim, né? E não tem nada a ver com o seu espaço físico. Quer dizer, então, hoje, no momento que nós estamos vivendo, nos reinventando, nos reescrevendo, né? Porque eu acho que a pandemia foi exatamente para isso, o co-work vai vir aí para a mais do que acalhar, né? E eu acho que bem pelo contrário, Cris. Porque as salas, que nem tu falou, né? As salas, elas são tão organizadas e tão bem, assim, decoradas e mobiliadas, que ela bem pelo contrário, ela dá um ar de imponência Estrutura. exatamente por isso. Nossa, né? Quem utiliza lá tem a disponibilização da sala de reuniões, tem as salas fechadas, as salas de atendimento, tem a recepção. Então, tudo isso, Tem acho que café, tem tudo normal, muito né? mais a agregar, a mostrar para o cliente que a tua estrutura é boa, que a tua estrutura é bonita, do que o contrário, né? É Exato, diferente de tu atender exatamente. um cliente num café, num lugar público, numa padaria, né? Acho que é muito mais É, profissional tu atender numa sim, sala de atendimento, sim. numa sala de reuniões com a privacidade que o cliente exige, né? Enfim, com toda a situação, impressora, tudo, né? Internet. Então, acho que isso é É, muito bacana. isso é verdade. A gente percebia, aqui no Mato Grosso, a gente vê muito isso assim. Normalmente, os profissionais que têm escritório sede dentro da capital, quando vai para o interior, sai procurando um café, alguma coisa, e exatamente por não ter esse tipo de Opção. espaço, né? Se tivesse, seria muito mais atrativo. Então, a gente acaba utilizando o escritório do próprio cliente para poder fazer o atendimento, porque a gente não tem onde fazer, né? Tem essa dificuldade. Né? É uma coisa que eu, particularmente, passei já por isso algumas vezes. Então, é interessante. Cowork, na verdade, é uma alternativa totalmente viável, né, Paty? Porque ele é viável financeiramente, ele é viável na estrutura, né? Você faz um network, né? Né? Conhecendo outros profissionais. O período que eu passei próximo de vocês, eu acho que tinha, além de advogados, tinha um menino da agência de turismo, que para mim facilitava a minha vida até para falar para as pessoas, porque eu queria vir embora para Mato Grosso e aí eu não achava passagem, era ele que achava para mim. Sim, é muito essa troca. Era muito bom. E tinha, acho que tinha mais gente, assim, é que eu que Tinha a era conta, a tinha a desligada, ficava dentro da sala. contadora, Tinha tinha a os corretores de contadora, imóveis, que era o tinha corretores casal, de imóveis, tinha exatamente. os Eu era meio que advogados. antissocial.
Não. É, eu que era antissocial, eu não conversava com ninguém, porque eu chegava, entrava dentro da minha sala e lá eu ficava até de noite. Mas assim, é realmente assim, é uma alternativa muito interessante, né? E a gente tinha que aproveitar isso, né? Não, e acontecia muito essa situação. Por exemplo, de a gente usar a agência de viagem para as viagens. O funcionário da agência comprou um imóvel com quem com o corretor dos setores de imóveis que estavam lá dentro. Quando eles tinham Olha que que fazer legal. contratos, alguma situação, a gente, como advogados, também fazia. Então, gerava muito essa rede também, né? Ai, que legal. Muito bacana. Paty, e que dica que você deixa aí para os jovens advogados? Como advogada, como empresária, como mãe, como esposa, que conseguiu conciliar tudo isso aí nesse período da pandemia? Ai, eu sempre digo, né? É sempre uma coisa de cada vez, né? Nada a gente, eu sempre digo, a gente precisa ter o giro na nossa profissão, né? Para conseguir ter a nossa estabilidade, conseguir fazer nossos investimentos também. Né? Que nem eu comentei, eu já acabo estando advogando já há 12 anos, o coworking também já está há 3 anos, então ele está começando a andar sozinho, então é um pouco diferente. O que que eu tenho como dica, assim, isso eu sempre falo para as pessoas mais próximas. Antes de montar um escritório, tentem trabalhar num escritório compartilhado. Façam essa experiência. Porque hoje a questão de tu chutando baixo, né? Tu alugando uma sala, mobiliando ela, botando um ar-condicionado, botando uma internet, enfim, fazendo a limpeza, tudo isso, tu acaba engessando um valor que tu poderia utilizar para fazer uma pós-graduação, uma especialização, para Uhum. comprar, enfim, algum livro, para fazer um curso, enfim, para focar em outras, enfim, direcionar isso para o trabalho em si. Né? Isso eu vejo muito e seria a minha dica master, assim, nesse sentido. Que bom. Paty, agradeço muito a sua disponibilidade. A nossa live tem uma certa limitação de horário aqui e eu fico com receio de do nada cortar o nosso bate-papo. É muito bom e espero que você tenha outras disponibilidades para a gente conversar um pouquinho mais Sim. também. Eu queria, é um prazer imenso, em nome do Instituto Mário Card Filho, eu gostaria realmente de agradecer a sua disponibilidade, que para nós é uma grande honra. Ai, obrigada, Cris. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí conversando um pouquinho contigo. E quando tu vem pro Sul, tu tem que vir lá me visitar, tomar um café juntas, né? Pode deixar, prometo, prometo. Final do ano eu devo estar por aí. Vou aproveitar os minutinhos que falta para dizer que hoje fazem exatamente 6 anos da morte do Mário. O Mário é a pessoa com quem é o advogado brilhante, um amigo, uma pessoa que a gente admirou muito e continua admirando. E a pessoa que a gente homenageia no Instituto, né, Mário Card Filho, que Deus o proteja onde ele estiver. A gente vai, esse mês é um mês que a gente vai estar comemorando aí a vida, porque eu acho que era assim que ele iria encarar isso tudo, né, e essa pandemia. E em nome também eu gostaria de agradecer aí a todos que estiveram conosco na live, né? A gente teve um fluxo legal hoje de pessoas acompanhando. E não percam aí a próxima live. Paty também já está convidada. Sim. A gente vai ter a honra de ter também o Dr. Leandro Matos, ele é CEO da Cogniscience, foi eleita aqui uma das 5, para não falar besteira, uma das 5 heart tests mais promissoras do mundo. Ele aceitou o desafio e vai estar com a gente no dia 12 de outubro, aí no próximo feriado, né? Na próxima segunda, no Ah, mesmo legal. horário. É bem legal, assim, ele vai falar de neurociência, olha que interessante aí, porque a gente pode achar que não, mas neurociência impacta em qualquer ramo empresarial. Você precisa conhecer o seu cliente, como ele pensa, como ele tem visão do seu negócio. Vamos falar de neurociência. Vai ser muito bom, vale a pena, viu, todos conferirem. E a gente vai esperar, e espero você também, pessoal que está nos acompanhando, e você também, Paty. Isso aí, vamos, tá aí. Uma apoiando a outra, né? E juntas a Com gente sempre é mais certeza. forte, né? Com certeza, com certeza. E lembrando também, outubro é aí o período que nós estamos tratando muito sobre a questão do câncer de mama, né, da prevenção. Tem 2 mulheres aqui na live exatamente por isso. Não se toque, se cuide, né? Eu acho que a gente precisa estar falando o tempo todo isso. O Instituto, um dos focos dele também é a questão de estar acompanhando e uma advocacia pro bono também para portadores de câncer, né?
a necessidade de alimentos, de tratamento, o Instituto está aqui à disposição e é importante a gente falar isso toda live, porque as pessoas às vezes não sabem disso e não sabem onde recorrer um apoio. O Instituto está de portas abertas para isso, e a gente está aqui realmente para ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas e nesse momento tão difícil. Como eu disse no começo da live, é o legado do Mário que a gente vai levar enquanto vivos estivermos, né? Ai, Paty, brigadão. obrigada de coração. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aí também. Então tá bom, pessoal, beijão, até a próxima semana, próxima segunda, às 20 horas, horário de Brasília, 19 horas no Mato Grosso. Não percam, Dr. Leandro Matos vai estar com a gente, falando de neurociência. Paty, convidada, hein? Pode deixar. Beijão, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.